I've taken pills. I've vitamin pills and sleeping pills. Uppers, downers, inners, outers. What did you tell him, Mama? Did I drink? Yes, you drink. Fala aí, pessoal, o episódio 192 do nosso podcast começando agora com um filme de um diretor que estreia aqui na nossa galeria de episódios do podcast. Estamos falando de Uma Mulher Sob Influência, filme de 1974, dirigido por John Cassavetes. Cassavetes era também um famoso ator, mas ficou marcado na sua carreira de diretor por ser um dos primeiros cineastas verdadeiramente independentes nos Estados Unidos, fugindo ali dos grilhões dos grandes estúdios hollywoodianos. Esse filme é estrelado por dois grandes atores que marcaram a carreira de Cassavetes: a atriz Gena Rowlands, então sua esposa, e o seu amigo pessoal, o ator Peter Falk, interpretam o casal no filme que a gente vai começar a debater agora, logo depois daquele recadinho. Pessoal, é sempre importante deixar aquele recado. Se você tem uma conta no iTunes, não esquece de classificar a gente por lá, quem sabe até escrever um review, porque uma vez que você faz isso, você ajuda a gente no algoritmo da plataforma. O podcast acaba ficando mais acima na lista de podcasts dele, a gente tem mais exposição e assim mais ânimo, mais empolgação para fazer esse trabalho aqui. Você pode ouvir a gente diretamente no nosso site, filmesclassicos.com.br. A gente também tem uma conta no YouTube. De vez em quando a gente posta alguns vídeos interessantes lá e a gente faz as lives pelo YouTube. E se você quiser, você pode ouvir a gente no Spotify, também pode classificar a gente lá, ou em qualquer outro agregador de podcast. Basta procurar pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. What the hell are you talking about? You didn't do anything wrong. It was just the way he was looking. Sit down, Milo. Sit down. Billy was looking at you this way. He don't know you don't do any harm. Pessoal, vamos então lá para mais um episódio, mais um filme aqui no nosso podcast. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo fala de Blumenau. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Fred? Como você tá? Tô bem, curtindo o calor aqui. É, né? E vocês, ouvintes, espero que bem. Quem que é o nosso convidado hoje? Opa, quem é? Quem é? Nosso amigo jornalista, crítico do blog Palavras de Cinema, Jornal de Jundiaí, não é isso? Rafael Amaral, seja bem-vindo. Ô Fred, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Agradeço também ao Alexandre, vocês que fazem esse trabalho tão fantástico aqui no podcast Filmes Clássicos. E é sempre um prazer poder estar participando daqui de mais um episódio e estar ajudando aí a gente espalhar um pouquinho dessa paixão pelo cinema, né? Beleza. Obrigado. Vamos então para falar de mais um filme. Dessa vez a gente vai falar de Uma Mulher Sob Influência. Primeira vez que a gente fala de algum trabalho aqui do John Cassavetes. É verdade. Já começando pelo mais famoso, possivelmente, né? Pelo mais famoso. A gente já foi logo na jugular aí, talvez. Exatamente. O filme mais famoso dele... Que foi uma escolha tua, né, Rafael, da gente fazer esse ano. Sim, né? a gente estava discutindo uma lista de filmes e aí quando vocês comentaram algumas possibilidades, eu logo escolhi ele porque é um filme que eu adoro, vi algumas vezes e cada vez que eu vejo parece que vai ficando melhor. Pô, então já vou logo dar o meu feedback. É um filme que eu não tinha visto ainda. Eita, certo? É uma grandíssima heresia, graças ao senhor. Isso é difícil de acontecer num episódio de filme, né? Que a gente faz aqui. Exato, não, é difícil admitir, mas era uma grande heresia que eu vi pro episódio e como a gente acabou
precisando adiar a gravação, eu tive tempo de rever. Opa! E já digo assim, é daqueles filmes que a cada revisão você vai perceber mais detalhes. É um filme cheio de detalhes, principalmente nos trejeitos dos atores, nas atuações. É um filme muito rico, assim. Eu adorei o filme. Sem dúvida. Adorei o filme, merece estar aqui, merece um episódio todinho para ele. Vamos falar dele. Só que eu tenho certeza que vocês, vamos dizer, têm uma experiência com esse filme muito maior do que a minha, porque só vi 2 vezes e li alguma coisa e tal. Não sou tão versado. Eu acho que eu só vi filme. 2 vezes também, tá? Já tinha visto uma vez, faz um tempo, e revi agora pro podcast. Eu posso dizer que eu vi pela 3ª vez aqui, mas foi mais para ouvir a trilha de comentários e tal. Então você pode botar aí a 3ª vez entre aspas, né? Não é, obviamente, a mesma experiência de você ver o filme com som original e tal. Mas eu acho que foi uma boa escolha porque é um filme, você pode dizer assim, um tanto diferente naquele período ali dos Estados Unidos, né? Uma coisa um tanto única naquele momento. Filme de 74, é bom lembrar, né? Mas no sentido de que 1974, no sentido de que o próprio Cassavetes já tinha feito lá o Shadows, né? Primeiro filme dele, longa-metragem, e que ele fez também num esquema bastante amador, como é esse filme aqui, né? O Cassavetes, ele é apontado como o primeiro grande cineasta independente nos Estados Unidos. Eu acho que nesse filme aqui ele volta a fazer um filme um tanto amadoristicamente. A gente vai ver, claro, com certas diferenças em relação aos Shadows, né? Acho que o Shadows tinha lá mais atores amadores e tal. Aqui você tem atores, os principais são profissionais, né? Evidentemente, a Gena Rowlands, né? A gente chamava ela de Gina, né? Mas todo lugar que a gente escuta as pessoas falarem é Gena Rowlands. Gena Rowlands. É. E o Peter Falk. Então, mas assim, ele usou muito a equipe, pessoas que estavam aprendendo ainda, né? E tem aí, nesses 2 aí que você citou, nossa, uma grande força desse filme, né? Porque são 2 atuações assombrosas, assim, para mim. Ela, claro, né, no papel principal se destaca, mas Peter Falk também dá um showzinho. Dá um show. Eu gosto muito desse filme. Eu acho que foi o primeiro filme que eu vi. Acho que, na verdade, foi o segundo. Eu acho que eu já tinha visto Glória antes, que também é com a Gena Rowlands, que é um filme que ele fez um pouco depois, acho que em 1980, Isso, de 80. o Glória. E é engraçado porque o Glória, por muito tempo, a impressão que eu tenho era que era o filme mais popular dele, que era lembrado até porque teve um remake com a Sharon Stone e tal, e era um filme lembrado. E é engraçado porque com o tempo, me parece que a Uma Mulher Sob Influência foi ocupando esse lugar, foi crescendo, foi aparecendo mais e acabou se tornando um dos seus filmes mais populares. Assim como hoje, também o Open Night, Noite de Estreia, também é um filme muito lembrado dele, muita gente reverencia. A Morte de um Bookmaker Chinês também, né? Também, o próprio Faces também é um filme muito lembrado. Eu acho que filmes que acabaram sendo mais valorizados com o tempo e que na época que saíram acabaram não fazendo tanto sucesso. A minha experiência com esse filme, ela me remonta um passado bem interessante, porque a primeira vez que eu vi Uma Mulher Sob Influência foi no cinema, foi uma cópia em 35mm que eu vi no Cine Sesc aqui em São Paulo, e foi uma mostra do Cassavetes, e quando eu fiquei sabendo que esse filme ia passar, eu já tinha lido alguma coisa sobre ele, fiquei muito curioso, e foi uma experiência incrível, porque eu adorei o filme, e eu me lembro muito bem que na sessão muita gente saiu um pouco atordoado, assim, a sala estava cheia, era um domingo, e muita gente não entendeu, não consigo compreender o que tinha assistido, né? Porque é uma experiência, o Cassavetes ele tem uma imersão, ele pede uma imersão nos personagens e nas atuações, que às vezes chega até beirar o teatral, né? Ainda que não seja teatro filmado de forma nenhuma, e ainda que Uma Mulher Sob Influência, o texto do filme, o roteiro, tenha nascido como uma peça de teatro antes de se tornar um filme, eu acho que ele pede uma imersão na interpretação, nessa coisa física do ator mesmo,
nessa relação dos atores, especialmente de dois atores, né? Esse embate entre essas duas pessoas que praticamente ocupa o filme inteiro. Eu acho que ele demanda uma carga emocional dos atores grande, né? E isso acaba, de certa forma, passando pra gente também, porque é realmente, como você falou, uma experiência. E eu diria que é um daqueles filmes que o espectador ele vai ter que estar um pouco assim preparado para algumas quebras assim Exato. de paradigmas, vamos dizer, que você espera, né? Perfeitamente. Vendo o filme. A gente pode comentar alguma dessas coisas aqui, principalmente esse uso da câmera dele, que é um pouco diferente e tal. Não é uma narrativa tradicional, né? É interessante, você falou até que a gente sabe, né? Ele nasceu com uma intenção de uma peça de teatro, que até depois a própria Gena Rowlands seria, né, atriz, e ela viu que não seria possível essa carga emocional diariamente no palco. Ele ele escreveu a peça, né, para agradar ela, porque ela estava querendo fazer um papel grande na Broadway. Isso. Né? O papel do Nick Longetti seria do Ben Gazzara. Então ele começou assim, ele escreveu essa peça 3 vezes. E ele diz isso aí que você falou, que a Gena Rowlands, a primeira versão que ele escreveu da peça, ela disse que gostou do material, mas se recusou a fazer porque ela achava que realmente ela ia ficar maluca fazendo aquilo noite mesmo após a gente noite. não sendo do ramo da atuação, a gente consegue entender isso, né? Certamente seria uma coisa muito mais superficial, mais light, assim, para ela levar toda noite para um palco, né? No filme, eu acho que ela consegue dar uma densidade que não teria na peça. Não. E é uma vez só, né? Você vai fazer isso no filme, é uma vez só. Inclusive porque, nesse caso específico dessa personagem, é uma personagem que está, vamos dizer, submergindo, né, num processo de mental, né? De doença mental. Ela tem cacoetes e tudo que são muito tênues, assim, só na proximidade de um close que você vai perceber. Então, no palco talvez teria que ser uma coisa quase caricata, né? Demais, assim, para o espectador. É interessante ter citado isso, porque na época teve alguns críticos consideraram ela justamente caricata, né? A própria Pauline Kael, que é uma crítica muito famosa e tal, na época ela escreveu que a atuação da Gena Rowlands, e parece até loucura dizer isso hoje, né? Porque é uma das atuações, nossa, muito reverenciada, mas na época teve gente, e a Pauline Kael disse que era ela passou um pouquinho do ponto, que ela exagerou um pouquinho. Mas sabe o que eu penso vendo? Eu sei o que você está falando. Eu também às vezes tenho a tendência a achar que é caricato, mas eu lembro o seguinte, cara. Se você já andou de transporte público, de metrô, de ônibus, cara, repara nas pessoas, você vê expressões, não, é sério, você vê expressões assim em qualquer ônibus, em qualquer coisa, você vê as pessoas imersas nos seus problemas e numa, né, fazendo aquele brainstorming diário, pensando nos problemas. Você vê as pessoas se contorcendo seus rostos, suas bocas, falando sozinho. Isso é comum, cara. Isso é realista. Não tem nada de forçado ali. Esse é um ponto que eu gostaria de discutir também mais à frente, essa questão da loucura dela, porque eu tenho algumas coisas que eu refleti. Eu acho que uma parte do que eu li também, do que o Cassavetes tinha como intenção para o personagem dela e tal, que a gente pode falar. Ele escreveu essa peça a partir de uma experiência que ele teve quando ele ficou um tempo sem trabalho e ele ficou como o dono de casa ali, né? A Gena Rowlands estava trabalhando como atriz e ele ficou ali cuidando das crianças. Então ele disse que a origem desse texto é essa experiência que ele teve e o próprio casamento dele com a Gena Rowlands, né? Eles ficaram, acho que mais de 30 e poucos anos casados, né? Ali naquela altura já eram quase 20 anos de casados. Foi até a morte dele? Eu acho que foi sim, até a morte dele, até a morte dele. Ele morreu em 89. Até a morte dele. E também ele tinha essa questão no casamento, né, com ela, dos dois serem bastante diferentes em relação a diversos aspectos, e ele começou a pensar sobre isso, assim, como é que
duas pessoas que se amam, que são bastante diferentes, né? Fazem para manter o casamento, né? Para construir aquela relação. Então, a partir daí é que ele escreve essas peças que acabou virando filme, né? E com muito sacrifício, né? Muito provavelmente esse é um episódio até que mereceria ter uma convidada aqui, né, para ver a visão feminina, porque com certeza tem muitas teorias, eu não cheguei a aprofundar nisso, de que na verdade ela não tinha nenhum transtorno mental, era só aquele estresse da dona de casa, de cuidar dos filhos ao longo dos anos. Eu posso falar o que o Cassavetes diz. Que é uma pessoa estressada, é uma pessoa que está com burnout. Eu fiz essa reflexão também, mas o Cassavetes diz o seguinte, que para ele, a personagem da Mabel não é maluca, né? É uma mulher que não tem espaço no relacionamento para colocar todas as suas emoções. Né? Então, e ela também, naturalmente, como ele, Cassavetes, dizia, não consegue agir socialmente assim da forma como os outros esperam. Exatamente. Que ela faça. É o que eu penso também. Eu queria até colocar uma questão aqui que eu acho que vale a pena citar. Tem um filme do Cassavetes, não sei se vocês já assistiram, um filme que ele fez dentro do sistema de estúdio, foi um filme dos anos 60, e eu vou chegar numa mulher sob influência, mas eu queria chamar A Child is Waiting, Uma Criança Está Esperando. É um filme que eu não estou me lembrando agora. Burt Lancaster, né? Com o Burt Lancaster, com a Judy Garland. Esse filme, a história se passa dentro de uma instituição de crianças, e o protagonista é um menino que é autista. Então é um menino que é apartado da sociedade, ele é colocado pela família nessa instituição, e o drama se passa ali. Que ponto que eu quero chegar? Eu li uma entrevista do Cassavetes em que ele disse que a visão do autista naquele filme era uma visão errada, que inclusive o filme, apesar dele assinar a direção, o filme não foi terminado por ele. O filme tem a mão do Stanley Kramer ali, que era um diretor também muito famoso naquela época. E o Kramer tinha uma visão diferente da dele, né? Porque ele diz que o filme não representa o que ele pensava, ou seja, aquele menino não deveria ser tratado como diferente, ele deveria ser tratado como igual, portanto não deveria ser separado da sociedade. E o filme fazia exatamente o contrário, sempre explorava ele como sendo o ser diferente, o ser que tem que ser separado, né? O menino problemático. E ele não gostava do resultado final do filme por isso. Me veio essa questão na cabeça assistindo Uma Mulher Sob Influência, porque justamente é a história de alguém que é vista, né, a Gena Rowlands pelos outros como a diferente, a problemática, e em um determinado momento o que eles fazem com ela? Eles internam ela, né? Eles tiram ela da convivência da casa, internam numa clínica, e depois a gente vê quando ela volta as coisas não mudaram, né? Ela praticamente não mudou nada. Então o Cassavetes, ele tinha justamente essa visão de que a maneira como a sociedade, como nós espectadores encaramos a personagem da Gena Rowlands, a gente tende a achar que ela é louca, que ela é maluca, que ela é desequilibrada, quando na verdade ela é uma pessoa autêntica, ela é o que ela é. Ela é daquela forma como ela escolheu ser, e ela não esconde, ela não se veste atrás de uma máscara, ela não se veste atrás de um papel. Esse foi uma reflexão que eu fiz também, assim, sobre o nosso comportamento social, né? Exatamente. E principalmente comportamento masculino. Porque, cara, você pode se perguntar assim, o que de realmente maluco ela faz no filme inteiro? Ela tem lá os trejeitos dela e tal, ela fica, às vezes, fica falando, fazendo uns sozinha, barulhos com a boca. Fazendo os negócios com a boca, mas, pô, ela é reprimida quando ela tenta mostrar um afeto ali naquela mesa, quando o marido, depois de dar um bolo nela, no que seria a noite de amor dos dois e tal, ela bota as crianças para sair com a mãe e tal, ela tenta mostrar um afeto com os amigos ali, e ele repreende ela é reprimida lá em relação à forma como ela cuida dos filhos, mas eu não percebo no filme nenhuma grande besteira assim que ela faz com as crianças, né? Inclusive tem aquela cena da festa, né? Aquela cena da festa que ela é meio que injustamente, vamos dizer, vilanizada. Assim, porque as coisas malucas que você pode dizer que ela faz, assim, mas que você é realmente maluco isso? Dançar em cima do sofá e tal. Porque, cara, como é que é visto o comportamento dele? A gente não vê o comportamento agressivo dele, até violento, às vezes com os amigos, violento com ela, violento com a mãe dele, com a própria mãe dele. Tem um momento ali que ele
deixa a criança cair lá na praia, que foi um acidente. Exatamente. Mas tem um outro momento, acho que ele dá um tapa nela e... Dá um tapa nela. Quando... Nossa, violenta. Acho que mais de uma vez. Violenta. E ninguém olha pra ele e diz assim, pô, esse cara é meio desequilibrado, né? Exato. Fred, é exatamente esse ponto que eu queria chegar. Porque a gente olha pra ela, mas a gente precisa olhar muito pro personagem dele também. Porque, eu vou colocar entre aspas aqui, se a gente enxerga ela, entre aspas, como uma louca, que a sociedade não aceita integrar, que a sociedade não aceita e por isso que acaba internando ela, ele é o louco, entre aspas, o maluco que a sociedade aceitou integrar. Parece que as pessoas aceitam ele como ele é, mas não aceitam ela como ele é. Agora, uma outra visão, tá? Eu concordo com isso, eu tendo a concordar, mas pode ser também que exista realmente algum tipo de distúrbio, vamos dizer, diagnosticável ou diagnosticado ali, tá? E aí, nesse caso, as pessoas que convivem, o marido, por exemplo, né? Eles acabam desenvolvendo também reações a isso, no mínimo uma tensão nervosa enorme de ter que lidar com aquilo diariamente, de ter que ser forte para lidar com aquilo, né? E frustrante. Eu não tenho dúvida que eu acho que ali no caso existe um problema dos dois ali, obviamente, que talvez são realmente pessoas que têm algum distúrbio, algum problema, eu não tenho dúvida disso. Mas o ponto que eu acho interessante é que porque ele é aceito dentro do distúrbio dele, ela não é aceita. Claro, claro. Por isso que eu acho que a gente justifica o título do filme. É uma mulher sob influência. Sobre a influência da sociedade, sobre a nossa influência, que é uma mulher que a gente está tentando enclausurar e fazer ela ser aquele perfil de mulher que a gente quer que ela seja. A respeito do título aí, como você citou, quando a gente pensa sobre influência, né? Under the influence, a expressão em inglês quer dizer under the influence of alcohol, né? Então o cara ou a pessoa está sob influência alcoólica, né? Bebida. Da bebida. Isso é inferido no filme, né? A mãe dele, né? Do personagem Peter Falk, do Nick. Quando ela vai no bar, né? Ela vai sozinha no bar. No bar ela bebe um copo inteiro, só que você não vê mais ela bebendo depois daquele episódio do bar, né? E o Cassavetes dizia que para ele essa seria uma mulher sob influência do amor, no sentido de que Cassavetes achava que uma pessoa que ama demais, que é muito dedicada ao seu par, como ela era, né? Pro Nick. Inclusive ela fica se perguntando pro Nick, pô, o que você quer que eu faça? Como é que eu posso te agradar? Não sei o quê. Essa pessoa acaba ficando meio que escravizada, né? No sentido de que sempre tem que agradar e você não consegue ser você mesmo. Você tem que estar sempre agradando a outra pessoa. Falando em amor, esse filme é um daqueles filmes que é difícil você enquadrar o que é a história, né? Mas, de certa forma, é também uma história de amor ali entre esse casal, né? Sim, acho que é. Só que é muito mais realista do que os romances plastificados aí que a gente costuma ver, né? Com agruras, com dificuldades, com limitações, com erros de ambas as partes. Eu tenho uma teoria, mas acho que não sei se alguém pensa assim, não sei se vocês viram um filme que o Cassavetes fez antes. É um filme chamado Assim Falou o Amor, é um filme que ele fez em 71, com a Gina Rowlands e com o Seymour Cassel, que é um filme sobre um relacionamento conturbado, duas pessoas que acabam de se conhecer, um cara persegue a mulher, tal, enfim, tem todo um traço de histeria, de grito, de confusão, que também a gente vai ver aqui, e o filme, ele termina com esse casal na igreja, se casando e depois compondo uma família. Eu chego até a pensar que esse filme é quase que uma mulher sob influência é quase que uma continuação desse filme. Porque depois o Cassavetes vai escrever um texto, um roteiro, em que ele vai mostrar essa vida a dois, de duas pessoas que quando a gente encontra já são casadas, já tem uma família, E a personagem da Gina Rowlands me lembra um pouco, no filme anterior, me lembra um pouco a personagem da Mabel, aqui. Que é também uma mulher problemática, cheia de problemas, tal, que tem toda essa coisa do exagero, da expressão do corpo, e às vezes me parece, eu sinto que pode ser, não sei se o Cassavetes pensou isso propositalmente, de forma proposital ou não, mas quase como uma continuação do filme anterior dele. Esse filme, ele é sobre uma relação a dois, sobre duas pessoas, mas ele não facilita nunca pra gente, ele nunca é aquela história de amor que a gente esperava, né? Não. Ele nunca é aquela história de amor fácil. Não tem alívio, né? Não tem alívio, muito pelo contrário. Ele é conflituoso o tempo todo, realista, né? Tem uma coisa muito crua
Mas eu ia só comentar que é interessante a reação do Nick, né, do personagem do Peter Falk, que ele passa praticamente o filme todo tentando, de alguma maneira, negar aquele problema, né? Quando leva os amigos em casa, poxa, uma pessoa que vivencia uma situação daquela não vai levar ninguém em casa, né? Então, ele quer fingir que tá tudo certo. Ele o tempo todo tá falando pros amigos, não, vamos lá, relaxa, senta aí, vamos mudar de assunto, ela não é louca. E depois, principalmente depois, quando ela acaba internada, ele chega no trabalho, todo mundo pergunta, ele fica puto. Ele quer normalizar sempre a situação, né? Ele quer normalizar, né? Mesmo exatamente. sabendo... É difícil, tem toda essa questão também vamos dizer, do constrangimento dele, né? Em relação àquilo, né? Eu acho que é um dos grandes temas do filme para mim, é ele tendo que lidar com isso, com essa frustração, pessoal. Tanto é que em várias vezes na primeira metade, ali antes da internação, então até no momento em que tá o médico, aquela cena é fortíssima, né? Com a mãe botando mó lenha na fogueira, ele chega a falar para ela várias vezes, eu te amo, mas depois, quando ela volta, e naquele sequência final em que ela volta e a gente vê que não adiantou nada, né? Ela pergunta para ele, você me ama? E ele não responde. Ali você vê que não dá mais, né? É difícil. Como é que ele vai sentir amor ali naquela situação? É praticamente uma paciente, assim. Não tem mais como, né? É difícil. Perfeitamente. E é interessante observar que nessa cena final que você fala, um pouco antes, né? Ele tinha preparado toda uma celebração ali para esperar ela, né? Ele leva um cacetão de gente pra ele manda casa. Um monte de gente, aí de repente ele percebe que aquilo não tá funcionando, ele manda todo mundo embora. Ele manda a mãe mandar todo mundo embora. A gente até dá razão, né, pra mãe, né? Porque a mãe é que fala, não, tem que mandar todo mundo embora e tal. Aí, realmente ela tá certa. Aquilo ali não era na chegada já para receber tanta... Então, como se chegar outro assim, comportamento esquisito dele. É por isso que eu falo, quer dizer, e aí tem a cena lá, por exemplo, quando ele fica sozinho com as crianças, que tem aquela ida na praia, que aquilo é um desastre, aquela coisa da praia, né? O cara começa a falar, o amigo dele começa a falar algumas coisas, aí ele fica agressivo com o cara, pô, a gente tá aqui pra se divertir, cala a boca, não sei o quê. Aí na volta ele tá lá na caçamba do caminhão, botando as crianças para beber cerveja. Esse é o comportamento do coração, entendeu? As crianças se amarram, né? A gente acha que é só um golinho, depois tem a segunda rodada. Não, e pior que você sabe que aquilo ali, eles dizem que as crianças beberam um pouquinho de verdade. Tanto é que depois você vê que as crianças chegam no quintal de casa, algumas delas estão andando em círculos, elas estão tontas mesmo. E aquilo, elas estavam realmente meio under the influence, sabia? Isso é falado por o Mike Ferris, que é o cara que acabou assumindo lá o departamento lá de elétrica lá do filme, né? Que ele fala isso na trilha de comentários, que as crianças estavam meio baleadas de verdade. Mas vamos falar um pouquinho da produção desse filme aí, porque eu acho que é uma coisa marcante. E Bora. É uma baita de uma história também, né? Conta aí. Porque é um filme que ele faz, assim, como eu falei, né? O próprio Peter Bogdanovich, que era amigo do Cassavetes e tal, diz que o Cassavetes foi o primeiro diretor americano a dirigir mesmo filmes de forma independente. Chega a comparar ele um pouco com Orson Welles, no sentido de que ele também, Cassavetes, acabava deixando um pouco a direção de lado, indo atuar em filmes de outras pessoas para ganhar um dinheiro para colocar nos filmes dele, né? E a gente sabe que o Orson Welles fazia muito isso, a gente contou isso quando a gente fez lá os episódios do Orson Welles. O Peter Falk e a esposa chegaram a colocar dinheiro na produção do filme, né? O Peter Falk, nessa época, ele está fazendo sucesso porque ele está fazendo aquela série de televisão Columbo. O John Cassavetes chegou a penhorar a casa deles, né, levantou $250 mil para começar a fazer o filme. E dizem que no início, assim, eles não tinham nem película para filmar, né? Eles conseguiram lá a câmera, não sei o quê, juntaram os cacos lá, fazendo uma produção de guerrilha mesmo. E, tipo, ele tinha marcado uma data para começar a filmar. E o produtor dele lá, estressado, falava, cara, a gente não tem nem película, como é que a gente vai começar a filmar nessa... E ele teria sido famosa essa expressão dele, que
diálogo dele com o produtor, que ele teria dito o seguinte: cara, não me interessa, no dia tal a gente vai botar a câmera lá na posição, vai começar a filmar, não me interessa se tem película ou não tem. Que é um negócio absurdo, é claro que ele tem que ter película, mas reza a lenda que no dia lá que eles foram começar a filmar, um dos produtores lá teria conseguido o equivalente a 2 horas de película, de filmagem, e que supostamente isso teria vindo de uma produtora pornô, veja só. Nossa. No que eles chamam de short ends. Quer dizer, o cara pega lá o magazine da câmera, o magazine tinha lá 11 minutos, quase 11 minutos de filmagem, o sujeito faz lá as filmagens dos planos que dão, sei lá, 8, 9 minutos. Aí sobra 2 minutos de película não usada. Aquilo é cortado, depois aquilo é juntado e é revendido, claro que por um preço menor, né? Então ele teria conseguido aí esse short ends equivalente, né, as coisas juntadas lá, equivalente a 2 horas de filmagem. Então, negócio bem assim, amador mesmo, né? O próprio equipe que ele usou, né, primeiro ele fez um acordo com a AFI, né, aquela American Film Institute, em que ele pegava o pessoal que estava lá estudando cinema para servir como equipe dele, porque o Cassavetes tinha essa coisa também, ele não queria... ele tentou levar isso para os estúdios, ninguém aceitou o roteiro, o pessoal achava que ia se dar um filme muito depressivo e tal. Ninguém aceitou fazer a produção do filme, e ele também não queria muito trabalhar com equipe de estúdio. O pessoal do sindicato, foi até uma confusão, porque o sindicato veio para cima dele depois, porque ele não gostava dessa coisa meio engessada, amarrada, você tinha que seguir ali as regras do sindicato ou do que o estúdio, né, determinava para você. Então ele foi lá e conseguiu essa equipe amadora. Entre os grandes estudantes ali daquela época, estava o Caleb Deschanel, que era depois virou um grande diretor de fotografia, né? O pai da Zoe Deschanel, que é atriz hoje aí e tal, o pessoal deve conhecer. Mas era um aluno badalado ali da AFI, né? E foi lá trabalhar com ele, mas eles também não se deram bem, ele acabou saindo. Dizem que o Haskell Wexler chegou a ajudar em algumas cenas lá. E acabou que chegou um ponto lá que ele pegou um dos assistentes lá, que é esse Mike Ferris, e falou pra ele: olha, eu e você vamos terminar esse filme aqui. Aí o cara falou: porra, não tô preparado pra assumir, né, uma direção de fotografia e tal. Mas disse que o Cassavetes era desse tipo também. Ele tipo acreditava no potencial do cara e falava: ó, você vai fazer isso aqui. Mas eu não sei fazer isso. Não, tu tem 1 semana pra descobrir, pra estudar e pra... vambora. E aí fazia meio que no peito e na raça, né? Posso só comentar um negócio que você falou do Cassavetes, essa coisa, né, de fazer outros filmes comerciais, né, só para conseguir depois financiar seus próprios filmes. Eu junto com o Tony Vendramini, a gente contou, quando a gente fez o episódio sobre Juliano Montaldo, que ele faz um filme do Montaldo em 69, que é A Fúria dos Intocáveis. Exatamente. E eu li a autobiografia do Montaldo e foi um problemão. Os caras saíram no braço, o Montaldo, Juliano Montaldo, diretor, e o Cassavetes. Porque o Cassavetes chegou lá e assim, né, querendo botar banca, peitando, não aceitando, entendeu? Ainda mais sendo em outro país, né? Se bem que é um filme italiano, apesar de ter tido muitas cenas em Las Vegas e tal. Mas, enfim, bateu de frente. Ele teve problema com o Roman Polanski, né? Atuando lá no Bebê de Rosemary. Não sei como é que ele foi lá, mas ele nesse período também ele fez os 12 Condenados, né? Ele é um dos filho desencapado, dos soldados ali e tal. Então é complicado. Nesse período aí, nessa confusão também, ele fez um filme com aquela Elaine May, né? Mick and Nick, né? Até comecei a ver ontem, não acabei, vou tentar acabar hoje ou amanhã. Mas então era esse esquema, né? Fazer alguma coisa ali por fora, e eu imagino que a Gena Rowlands também, né, pegava lá o dinheiro dela como atriz e também colocava no filme.
né? Isso realmente ele foi fazendo esse filme assim, no peito e na raça mesmo, empurrando, vendo o que dava para fazer. Dizem que ele usou tipo todos os truques possíveis e inimagináveis assim para economizar, né, na produção. Então, tipo, o carro que a mãe da Mabel usa é o carro dele, o John Cassavetes. Ele pegou o carro dele e botou no filme. Quer dizer, é um negócio bem amador mesmo. A casa que eles usaram, eles acharam uma casa de um casal de velhinhos. Pegaram esse casal, botaram eles lá num outro lugar, num hotel e tal. E aí ficou com aquela casa. E disse que aquela casa era... O casal de idosos ali tinha muitos gatos e cachorros. Então a casa fedia pra caramba. Era cocô de gato pra tudo quanto é lado. Aí ele juntou a equipe e o pessoal fez um mutirão pra pintar a casa, pra limpar tudo. Quer dizer, o próprio pessoal da equipe. O próprio uso das mães, né? Dos dois ali. A tanto mãe do Cassavetes quanto da a mãe da Gena Rowlands faz a mãe dela. A Lady Rowlands. Né? E a mãe do Cassavetes faz a mãe do Nick. Né? A mãe do Peter Falk. Uhum. E ele usou também o irmão do produtor, é o que faz aquele Zep, né? O médico lá. Você vê que ele não é bem um ator e tal. Ele tem uns trejeitos que você percebe assim, que ele não é profissional. O Cassavetes tinha essa característica que lembra também a de outros diretores, né? Ele sempre gostava de trabalhar com os mesmos atores, sempre aquela turma de amigos, né? Que acho que também era mais fácil, porque o pessoal aceitava muitas vezes a trabalhar por talvez não pelo mesmo valor que ganharia em um outro tipo de produção, todo mundo se envolvia ali, era meio que uma coisa de guerrilha mesmo, né? E a gente vai ver que esses atores vão se repetindo em vários filmes, né? Eu citei aqui o Seymour Cassel, mas também o Ben Gazzara, o próprio Peter Falk, que fez Maridos também com Cassavetes. Bom depois filme, faria cara, filmes. gostei. Esse eu não tinha visto, vi o recentemente. Eu adoro esse filme, cara. Eu acho muito bom, muito bom. Eu gosto também. O Maridos, inclusive, até onde eu sei, ele financiou, ele pagou o Maridos com a grana que ele ganhou no Bebê de Rosemary, né? Ele ia nesse, né, empurrando um atrás do outro nesse esquema assim, não tinha dinheiro, mas vamos fazer coisa de guerrilha mesmo. Dizem que no Maridos foi que o Peter Falk, depois que estava terminando o filme, chegou e falou pro Cassavetes, cara, com você não dá, não trabalho mais com você como diretor. Se a gente for fazer filme junto, como ator, beleza, mas você como diretor vai se... Né? Mandou ele para aquele lugar. E depois, o Peter Falk caiu a ficha lá, ele percebeu o que o Cassavetes estava fazendo, a forma como estava dirigindo ele, estimulando ele para entrar no personagem. E aí dizem que o Peter Falk, quando viu lá que ele tinha escrito A Mulher Sob Influência, ele virou pro Cassavetes e falou, pô, eu acho que eu posso fazer esse papel desse marido aqui, hein, do Nick. E aí o Cassavetes diz que, conhecendo o Peter Falk, ele sabia que se falasse assim, beleza, o papel é teu, o Peter Falk ia dar com o pé atrás e não ia querer inventar uma desculpa, não sei o quê. Aí ele começou a usar uma psicologia reversa, né? Falar, não, você não tem como você fazer esse papel, não tem nada a ver com você, né? Não vai dar certo e tal. E ele acabou topando no final. Agora, você falou muito do Bebê de Rosemary. Tem uma cena, acho que você já sabe até que eu vou falar, mas tem uma cena que me lembra muito uma cena do Bebê de Rosemary, é muito similar, que é depois que ela volta, 6 meses depois que ela volta do hospício, já tem aquele climão, né, na chegada, porque o pessoal já de cara percebe que ela não tá legal, tá um pouquinho menos afetada, mas não tá legal, não tá normal. E aí ela, cadê meus filhos? Ela vai no quarto falar com os filhos, o pessoal fica fora lá na sala. Quando ela sai, ela fecha a porta assim do quarto, vira para as pessoas que estão na sala, aí a câmera mostra o plano assim, todos aqueles que ficaram, né, a família basicamente, olhando mais um médico, olhando para ela com ar assim de análise, né? Julgando, né? E lembra muito aquela cena dela quando entra no apartamento lá dos vizinhos, né? Demoníacos, antes de ver o berço, né? Ficam todos assim, olhando para ela, assim, com aquela cara, como se fosse o centro, né? Como se fosse, não, sendo o centro das atenções e tal. Mas aí, de novo, né? Qual é o problema da mulher que ficou 6 meses longe das crianças,
querer ir ver logo as crianças, né? Eu quero ver meus filhos, eu quero ficar sozinho. Tem uma hora lá que ela fala isso, cara, eu quero ficar sozinho com a minha família. Pô, gente pra caramba. Ainda tava na casa dela, né? Mas o Nick, ele tem essa coisa, eu acho também, de levar pessoas para tentar mostrar que são pessoas normais, que têm amigos. Pô, eu acho muito estranho aquela coisa de, o cara chegar com aquela turma do trabalho, enfiar todo mundo de casa. Pra comer uma macarronada, sabe? Lá. Né? Uma macarronada, assim, o cara vai fazer um banquete pra Não, galera. E detalhe, assim, né? E detalhe, isso foi depois da noite de amor que ele tinha prometido pra ela e que ele não foi. Exato. Né? E que ela acabou sendo... Vamos falar a verdade, estuprada, né? Estuprada. Estuprada. E isso também é uma coisa que eu acho que... O que aconteceu naquela noite, a gente não sabe muito bem, né? Não sei. A gente vê, a última coisa que a gente vê é ela falando pro cara largar ela. Fora, né? Sai fora. Sai fora. Sim, eu não tenho dúvida que ela foi abusada, mas eu digo, em relação a ela... É uma ação, o fato de ela sair à noite, ir pro bar e tal, é uma coisa que a gente não espera, né? Também, né? É uma coisa meio que pega a gente de surpresa. Sim, e aí depois ele chegar com aquela galera toda, né? E ter aquela macarronada lá, aquilo também realmente é muito estranho. Ele leva todo mundo... É até estranho pra mim, assim, temporalmente, né? Porque era pra ter para os dois... ficarem juntos lá, eu acho que ia ser à noite, né? Eles vão passar a noite juntos e tal. Depois ele chega meio de manhã. Aí eles passaram a noite trabalhando. Isso, mas aí chega de manhã para comer uma macarronada. Mas eles passaram a noite direto, não chegaram a jantar, foram direto lá para aquela emergência noturna. Até aí tudo bem essa questão temporal. O problema realmente é isso que você falou. Pô, depois de... Não foi culpa dele, ele não deu o bolo, não concordo com o que você falou, não foi ele que deu o bolo, ele deu o bolo assim, no sentido, ele foi chamado para trabalhar, primeiro ele nega. Pô, acabou o trabalho, ok, vai cada um para sua casa, ele volta para casa e dorme com a mulher, pelo menos. Ele leva todo mundo para casa. Exatamente. Para ela cozinhar. Sacanagem. É muito louco, né? Mas eu acho interessante isso aí, falar sobre esse questão dele... Porque assim, no início do filme... Como é que não vai surtar assim? Pois é. No início do filme, ele tá lá no telefone com o pessoal do trabalho, acho que ele é meio que o líder ali, ele tá tentando defender que eles não vão e tal, não tem como, não sei o que, ele tá negando, aí ele acaba aceitando depois. Mas isso eu acho importante, porque isso vai fazer um contraponto num detalhezinho muito sutil que acontece no final... Não sei se vocês repararam, e eu já vou pular um pouco do final, mas depois a gente pode voltar um pouco. Que a sequência final são os dois lá arrumando a casa, depois daquela cena meio constrangedora, aquela volta do hospício, não sei o que, eles dispensam o pessoal, e aí começa, né, a ver a música, eles estão arrumando as mesas, levando as coisas e tal. Tem um determinado momento ali, já tem crédito rolando e tal, começa a tocar o telefone. Vocês lembram disso? Toca isso. Toca o telefone. E eles não atendem o telefone. Ali, dizem que é alguém do trabalho dele ligando, provavelmente para tirar ele de casa de novo. E ele não atende. Dessa vez ele não atende, porque ele vai dedicar um tempo para a esposa dele. Quer dizer, é um final feliz, entre aspas. Assim. Até deixa eu aproveitar isso que você falou de final feliz. Posso? Vai. Colocar que eu li uma coisa, me pareceu, quando eu vi assim o início da conversa, eu achei, tá querendo ver similaridade onde não tem, mas até que faz algum sentido bem leve, o cara compara. É um texto que saiu na edição da Criterion, do filme 2004. O cara compara um pouco, assim, em linhas gerais, A Palavra do Dreyer, esse filme. E eu vou explicar por quê. Eu também estranhei, que nem vocês. Bom, primeiro porque a gente tem a figura de uma mulher no centro, assim, é o centro da casa, né? A própria casa é um pequeno universo, dentro daquele filme também e tal. E ambos as personagens, tem um tipo de morte, vamos dizer, eles brigam ali, ele dá segunda vez que a gente vê ele batendo nela, e ela meio que dá uma desmaiada assim, se recupera imediatamente para um final
que não é tão sombrio assim, né? Como você falou, né? Eles estão juntos, estão arrumando a casa. Tá. Mas ela meio que dá uma ressuscitada, porque ela vai meio a nocaute ali, não é? Ou eu tô lembrando errado? Ela vai meio a nocaute perto do final do filme, quando eles brigam ali. Ele dá um... Ele dá uma pancada forte que ele dá no rosto dela, ela cai no chão, né? E ela fica meio desacordada e de repente ela desperta, assim como, olha o spoiler aí para quem não viu a palavra, a ressurreição que a gente vê, literalmente falando aí, a ressurreição da personagem acho que é a personagem lá do A Palavra do Caldrea. Mas essas relações que a gente vê. Mas também não é de se duvidar, né, que Cassavetes possa conhecer e ser influenciado por filmes aí. Eu confesso que eu nunca faria essa associação. Eu também não. Para mim, o filme que mais me vem à mente vendo esse, e não tem nada a ver a história, mas aí sim no estilo da direção e das atuações, é um filme até posterior, é o Nashville. Cara, lembra muito assim a naturalidade que a gente vê, até pela essa questão do uso do zoom, né? Então, você vê gente ali que você tem certeza que você não sabe que o cara está sendo filmado naquele momento. Isso é bom você falar, que tu pega um gancho para um negócio que eu queria falar também, que é essencial. O Peter Falk, ele fala isso, né? Que com John Cassavetes, você não tinha certeza nem que a câmera estava registrando o que você estava fazendo. Porque essa era uma das características dele, né? Esse método dele de trabalhar com atores. Ele sempre tentava fazer com que eles não saíssem do papel, então ele não estimulava eles ficarem lá, enquanto não está filmando, ficar um conversando com o outro, ou discutindo o seu papel com o outro, não. Ele não gostava de papo furado enquanto estivessem ali no set, se preparando para fazer uma cena, né? Então as pessoas, os atores, ele não queria que saíssem dos seus papéis. E por outro lado também, só complementar, ele não fazia ensaio, né? Ele queria garantir uma espontaneidade. Isso, e ele não ensaiava nem para a câmera, né? Isso é um outro aspecto também que afeta ali o trabalho de câmera dele, que a gente pode falar também. Mas ele tinha essa coisa de não marcar muito quando começava ou terminava de filmar, então não era muito de ficar falando ação, né? Ou vai, valendo e tal, não sei o quê. Então, às vezes, o cara estava ensaiando, estava achando que estava ensaiando, e ele chegava perto do câmera e falava, cara, começa aí, filma. E o cara estava filmando, e às vezes depois o ator ia descobrir que ele usava, eu estava ensaiando nesse momento, ele usou esse plano que eu estava ensaiando, porque ele gostou e botou lá no filme. Ele usava também muito essa coisa que tinha no cinema mudo, né? Porque era mudo, né? O cara dá instrução no meio da filmagem, então tava a filmagem lá, ele falava pro ator, faz não sei o que, sabe, tava valendo. Certo. Aí depois ele ia lá e tentava tirar aquele som que foi captado pelo microfone, ele tentava tirar no final lá na edição, né? Mas além dessas instruções, a gente percebe muito essa sujeira na questão do som mesmo. Você vê, rolando um diálogo, tá tendo outro diálogo, às vezes na mesma altura. Mas paralelo, sabe que isso, cara, eles falam até porque a trilha de comentários, ela é feita por esse Mike Ferris e pelo Howard. E o Harwood, que é o cara que faz a trilha sonora, né? Não, acho que é Bo Harwood, né? Isso, Bo Harwood, isso, o nome dele. E ele conta que ele foi Faleceu ano passado. Faleceu? Ano passado. Ele conta 22. Que ele foi dessas pessoas que o Cassavetes pensou, ele estava para fazer a trilha sonora do filme, o Cassavetes vai lá num determinado momento e fala para ele, eu quero agora que você faça o trabalho de edição de som, mixagem de som, você vai comandar aqui o técnico de som, não sei o que, o cara fala, não sei fazer isso. Tá, mas aprende, é contigo. E aí o cara mesmo fala que tem algumas cenas ali que ele foi aprendendo fazendo. Então teve uma cena que o Peter Falk tá num orelhão lá, falando acho que com ela, dizendo que vai continuar trabalhando, né? Não vai poder voltar para casa, logo no início do filme, que ele fala que o áudio do lado de fora tá quase na altura do áudio do Peter Falk. Então é isso que você falou, um som sobrepõe ao outro, quando normalmente você não veria isso. O trabalho de câmera, a mesma coisa. Porque ele filmou o filme na sequência das cenas que a gente vê. Isso é uma outra coisa que ele gostava de fazer também, para manter os atores conscientes do que está acontecendo na história e tal.
Aquela cena que a mãe da Mabel pega as crianças, bota no carro e vai levar logo no início, cara, é nítido ali que você vê que às vezes o câmera ele não consegue nem acompanhar os atores. Quando ela volta pra casa, depois que ela ajuda a mãe a sair com o carro na rua, ela volta, ela chega a sair do quadro praticamente assim. A mesma coisa no início, quando as crianças saem de casa, você vê que a cabeça das crianças é cortada. Ou seja, não tem marcação, aquela famosa marcação. Não tem, ele não deixava, geralmente. Justamente isso que eu queria comentar, pegando o gancho que o Alexandre também falou, sobre a questão do Altman, né, do Robert Altman. Sim. Porque o Cassavetes, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, assim como o Altman, assim como o Jean Renoir, ele tinha um método de direção em que era a câmera que estava. A câmera que tem que ir atrás do ator, não o ator em busca da câmera. Exatamente. Né? O ator ele não está a serviço da câmera, a câmera está a serviço dele. E o resultado disso é uma espontaneidade. Assim, uma espontaneidade. É quase que um tom documental, né, no filme. É como se a câmera estivesse registrando uma coisa que está acontecendo. Então o cara tem que ir lá. É quase jornalístico, né? Parece que a câmera é muito mais passiva ali. Tipo, ela está muito mais em busca de alguma coisa, de um jogo que está rolando ali, né? Outra cena também, que a gente vê muito isso, e você vê você imagina o que era pro foquista, que não tinha marcação, porque a câmera... Naquela época, câmera de película, você não fica olhando no visor da câmera para ajustar o foco. O foquista ele tem que marcar onde é que os atores vão estar. Então ele marca lá a distância que tá para a câmera, os atores, e ele tem que ir ajustando o foco. Então aquele ator está naquela posição, naquela marcação, eu sei que o foco tem que estar 1,5 metro da câmera, 2 metros. Aquele outro agora o foco vai estar lá a 2 metros, o foco vai passar lá para trás. O cara não tinha isso. Então e a captação do som também. Também, né? O cara tinha que se virar atrás do ator. O cara tem que adivinhar onde é que o ator ia para poder ir com um boom lá, né? Que é o microfone. Naquela cena em que aquela atuação fantástica dela, que ela tá ali a ponto de surtar e o médico tá ali, tá a mãe pressionando e o Peter Falk tá ali. Cara, ali você vê como o foco vai embora toda hora. Às vezes o foco tá no lugar errado, a pessoa tá falando aqui. Mas isso causa uma confusão que serve ao filme, né? Serve ao filme, exatamente. Serve aquele momento, porque você também tá entrando naquela loucura, você não vê direito as coisas, tá coisa meio embaçada. É muito interessante isso aí, né? Bastante. Não diria que daria certo em todos os filmes, né? Não, com certeza não. Não, com certeza. Cara, eu acho que a indicação, né, dos dois ali, tanto do Cassavetes, né, a direção, indicações a Oscar, né, do Cassavetes e da Gena Rowlands, também merecidíssimas. Agora eu não sei para quem que eles perderam, vocês sabem? Eu sei. A Gena Rowlands perdeu para Ellen Burstyn no Alice Não Mora Mais Aqui, aquele filme do Scorsese, né? E o Cassavetes perdeu pro Coppola no Poderoso Chefão 2. Tudo bem. Perdeu bem perdido. Perdeu bem perdido. Ela talvez até, não sei, cara. Cara, é pau a pau, eu diria, hein? Pau a pau. Que a atuação da Ellen Burstyn também é a briga boa. Mas realmente... É que eu acho que a Ellen Burstyn também veio daquela onda do Exorcista um ano antes, ela perdeu o Exorcista, aí também eu acho que isso fortificou ali. Foi no embalo, né? A coisa acabou ajudando, né? Mas uma coisa que eu gosto, voltando agora à questão da estrutura desse filme, de uma mulher sob influência, e que eu acho que isso gera um estranhamento naquele espectador que não está acostumado muito com esse cinema do Cassavetes, é justamente como ele estende as situações, né? O Cassavetes, ele satura a situação, ele estende ela até um nível de insuportável, né? Você percebe que as sequências são muito longas, sempre nos mesmos ambientes, sempre aquela coisa de voltar, de retornar, buscando esse incômodo o tempo todo do espectador por meio de cenas mais longas, né? O que, de certa forma, ele fez também em vários dos seus filmes, né? A Morte de um Bookmaker Chinês também tem isso, esse mal-estar pela saturação. O Noite de Estreia, eu acho que tem menos. Eu acho que o Noite de Estreia, ele é um filme um pouco mais... Ele divide mais as situações em ambientes diferentes, tal. É mais espaçoso, entre aspas, digamos assim. Mas isso também está em outros filmes como Faces, o próprio Maridos, né? Que tem também sequências bem longas, que às vezes a gente não entende onde o Cassavetes está querendo chegar, né? Tem aquela sequência eu lembro muito bem dos filmes Os Maridos,
que eles estão jogando basquete, eles param um momento que eles entram numa quadra, começam a jogar basquete e tal, e você fala, peraí, mas onde ele tá querendo chegar com isso, né? Por que ele tá estendendo tanto o tempo e as cenas para algo que, às vezes, a gente tem a impressão que não vai levar a gente a lugar nenhum e que não tem uma função, digamos, narrativa, dramática dentro do que ele está propondo ali, né? Mas acho que é mais uma função de, naquele momento ali dos maridos, é mais uma função de criar o laço entre os personagens, né? Você vê como eles... Né? E de certa forma eles estão ali voltando, porque eu vi recentemente, então eu tenho fresco na cabeça, de certa forma eles estão voltando um pouco no tempo de ginásio deles, né? Exato. Porque é muito isso, a história dos maridos, para quem não viu, é muito isso, né? São 3 homens ali depois dos 40, entre os 40 mais ou menos, perdem um amigo, um grande amigo, logo no início do filme, e os 3 meio que ficam, tipo, tentando voltar aos melhores anos das suas vidas, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eles se dão o direito de ter um final de semana, um tempo... longe da família, e fazendo besteira, e bebendo. E... Exatamente. É quase um Meus Caros Amigos lá do Monicelli, né? Pode ser. Exatamente. É bem por aí mesmo, mas... É bem por aí. E Uma Mulher Sob Influência, eu acho que a intenção foi justamente estender pra gente sentir aquela vida 2, né? O mal-estar daquela vida 2, e que no fundo aquele casal não se encaixa, né, cara? Eles se amam, mas não se encaixam. Eles se confrontam o tempo todo, não conseguem chegar em um consenso, digamos assim, e terminam juntos, e terminam bem, né? Você percebe que o final do filme, ele é quase como uma espécie de um happy end, né? A porta fecha e a gente fica do outro lado, como se tivesse fechado a cortina de um teatro ali, né, cara? E isso é curioso, né? Quer dizer, dialoga com aquilo que eu falei que era a intenção do Cassavetes, sobre o próprio casamento dele com a Gena Rowlands, 2 pessoas diferentes tentando fazer a coisa funcionar. E também essa questão de que, no início do filme, a Mabel fala pro Nick, abre lá pra ele, o que você quer que eu faça? Como você quer que eu seja? O que eu faço pra te agradar? Principalmente depois daquela cena lá do almoço lá, café da manhã lá, da macarronada, né? Nicky, tell me, Nicky, don't be afraid to hurt my feelings. Tell me what you want me to be, how you want me to be. I can be that. I can be anything. You tell me, Nicky. E no final, quando ela volta pra casa, ela faz essa pergunta de novo e ele fala pra ela, eu quero que você seja como você é, cara. Você seja natural. Sim, como você é. Be yourself. Quer dizer, parece que os 2 ali estão tentando se adequar, estão abrindo concessões para o casamento dar certo, né? Então, é isso que você acaba refletindo. Eu, pelo menos, acabei refletindo muito nessa questão do Agora, filme. é um filme que é emocionalmente exigente para quem assiste também. Também. Né? Você não passa incólume, não, porque tem um pouquinho da vida de todo mundo nesse filme também, de certa forma. Diz o Peter Falk lá numa entrevista que o John Sayles, que é um diretor um pouco não muito conhecido e tal, mas que o John Sayles dizia para ele, Peter Falk, quando viu esse filme, ele ficou tão impressionado com o que ele estava vendo em termos de história, porque ele falou assim, cara, eu estou vendo personagens que são reais, eu conheço esses personagens. Não é uma história sobre um casamento que não está dando certo, mas que de certa forma é glamorizado, com pessoas que você não identifica muito, né? O Peter Bogdanovich até fala isso. Quer dizer, é legal você ver um filme do Humphrey Bogart, mas você conhece uma pessoa como Humphrey Bogart, entendeu? É uma figura imaginária. Agora, um cara como Peter Falk você pode conhecer. De repente, uma mulher como a Gena Rowlands nesse filme você pode reconhecer. Agora, uma coisa, eu que vi pela primeira vez esse filme, eu estranhei, que eu não tinha visto o filme ainda, mas eu tinha mais ou menos uma noção do que se tratava. Você acaba lendo aqui e ali. E aí eu estranho o início do filme, né? Aquela abertura, Uma Mulher Sob Influência, a gente vê um grupo de homens, né? Um grupo de trabalhadores terminando ali o trabalho, quase alegremente, fazendo brincadeiras, indo pro bar, tomando cerveja juntos, falando besteira. Como assim? É um filme de camaradagem? É um filme de grupo de amigos, não era sobre uma mulher? Aí depois, claro,
Depois fica claro. Depois ela toma o filme. Depois ela toma o filme. Mas eu acho que também é importante mostrar que é um contexto. Um contexto, exatamente, que é um filme sobre operários, né? Pessoas que vivem naquele meio operário, que é diferente de outros filmes do Cassavetes, por exemplo, como O Noite de Estreia, que é um meio de artistas, mais intelectuais, pessoas... A mesma coisa, os maridos, você tem outro... Eu acho que ele precisou mostrar que era um contexto social ali, né? Exatamente, ele precisou mostrar que era um outro extrato social daquelas pessoas, entre aspas, até mais simples, né? Não, sei lá, mais rústicas. Mais turronas ali, mais rústicas. Turronas, É até interessante aquela cena em que daí os amigos vão na manhã lá pra casa dele, naquela famosa macarronada. Não sei se você repara, quando eles estão chegando, primeiro tem um que passa por cima, ele anda em cima dos carros, ele sai. Eu vi. Eu falei, caraca, o Peter Falk até olha pra trás e fala, cara, passou por cima do carro. Ele sai amassando o carro. Depois eles ficam brincando de dar soco um no outro ali, sabe? É um negócio bem assim de estivador, assim, né? Vou levar uns 20 estivadores aí pra minha casa. Faz o macarrão aí, faz o molho aí. Desculpa se você, estivador, está ouvindo o PFC, nada contra. Vamos encerrar só contando como é que foi também, que já daria, acho que outro podcast, mas eu vou contar rapidinho como é que foi o trabalho dele distribuir esse filme, né? Porque possivelmente a gente não veria esse filme como a gente vê hoje, né? Porque também foi outra luta impressionante dele, foram quase 2 anos dele tentando colocar esse filme para exibição, né? Ninguém queria distribuir o filme. Como eu falei, as pessoas viam um pouco do filme e falavam, não, o filme praticamente só se passa dentro de uma casa, muito depressivo, ninguém quer saber dos problemas de mulheres, é isso que os caras falavam, os produtores falavam, tá? Não sou eu, não. Então ele ficou quase 2 anos aí tentando fazer alguém exibir o filme, né? Ele só começou a ser um pouco mais notado quando ele fez sucesso lá entre o público do New York Film Festival, que era um ambiente que o Cassavetes já conhecia, ele conhecia o cara que tocava esse festival, só que bem no momento que ele ia indicar o filme para lá, o cara foi demitido, saiu lá da frente do festival, e o pessoal não queria aceitar. O pessoal viu o filme dele também, não achou que seria válido incluir no festival. Aí tem uma história interessante por trás disso. O que o Cassavetes, cheio das artimanhas, fez? Ele ligou para o Scorsese e cobrou uma dívida antiga, não tão antiga assim, mas cobrou uma dívida do Scorsese. Porque Cassavetes, ele tinha feito lá o Martin Scorsese praticamente ser escolhido para filmar o Alice Não Mora Mais Aqui pelo pessoal da Warner. Que ele ficava sempre insistindo, pô, o cara é bom pra caramba, eu conheço, não sei o que, o cara novo e tal, né? O primeiro grande filme de estúdio do Scorsese, acho que foi esse, o Alice Não Mora Mais Aqui. Então a chance o Scorsese conseguiu por conta do Cassavetes. Aí o Cassavetes fala pro Scorsese o seguinte, cara, tira o teu filme do festival, porque muito provavelmente o pessoal vai ter que colocar o meu, porque vai ficar faltando filme para exibir lá e eu sou um dos, né, que eles deixaram de fora, mas estou lá na fila. Aí ele tira aquele Italian American, que é aquele documentário que ele faz com os pais, né? O Scorsese faz e tal. Ele tira isso do festival e aí o pessoal chama o Mulher Sob Influência. E aí o pessoal aplaude de pé, né? A galera adora a atuação da Diana Rowlands e do Peter Falk e tal. Só que os críticos de Nova York começaram a sentar pau no filme depois que viram, inclusive a Pauline Kael, como você já falou aí, Rafael. Sim. Então, assim, acabou que o Cassavetes partiu para uma de tentar distribuir o filme ele mesmo, de forma independente. Então ele montou um pequeno escritório, botou 20 garotos lá, né, pessoal jovem que queria aprender e tal, para ficar no telefone, tentando marcar os filmes nas salas de exibição, não sei o quê. Com um esforço tremendo, ele conseguiu 100 cinemas ao longo dos Estados Unidos. E foi assim que ele foi distribuindo o filme, mas foi a muito custo e muita grana também que ele deixou na mesa aí, porque ele tinha que fazer cópia, né, dos filmes. Às vezes ele escolhia um cinema próximo do outro, porque ele conseguia com uma cópia só
fazia exibição nesse cinema, depois a cópia era levada lá para outro cinema para ser exibida, entendeu? Sim. Então, assim, um esquema meio que único ali dentro dos Estados Unidos nesse sentido, né? De um cara conhecido, famoso, um ator de renome ali dentro da indústria, mas um cara que quis ficar longe desse esquema de estúdio, né? Então, acho que é isso que marca a carreira dele aí, do Cassavetes. E não sei se vocês têm mais coisa para falar do filme. Não, exatamente do filme não, mas eu queria dizer que essa questão de ficar longe do estúdio, o Cassavetes ele achava, né, ele dizia isso abertamente em entrevistas, que o sistema de estúdio era uma coisa muito perversa, né, que o dinheiro era uma coisa muito perversa, apesar dos seus filmes, eles tinham orçamento, eles tinham um orçamento ok, eles tinham uma produção, ele tinha um método de produção dele que custava uma grana, ele tinha produtores que davam liberdade para ele, mas ele achava que o dinheiro só atrapalhava, né? Ele achava que o dinheiro era um problema, porque ao mesmo tempo que você precisa de uma certa mínima quantia para você fazer alguma coisa, o sistema hollywoodiano é um sistema, e é ainda até hoje, escravo do dinheiro, no sentido que você só pensa no resultado final, né? Você só pensa você só pode produzir a coisa segundo um produto que vai dar lucro. Então isso para ele isso era irreal. Isso não entrava na cabeça, na forma de pensar. E ele teve, né? A gente sabe que ele teve experiências dentro dos estúdios, não só como ator, mas como diretor nos anos 60 também. Filmes que ele enxergou o sistema por dentro. Ele até brinca em um documentário que eu assisti, que ele fala que quando você chega em um estúdio, você tem que pedir logo o maior escritório, a maior sala de escritório para você, né? Porque tudo tem que ser grande, tudo tem que impressionar. Se você pede uma sala pequena, os caras já te olham com o olho torto e falam, pô, mas por que aquele cara quer a menor sala, né? Vão te dar um dinheiro pequeno também. Exatamente. Então, assim, é tudo muito exagerado e, ao mesmo tempo, a finalidade não é propriamente artística, né? É uma finalidade meramente financeira e isso para ele não interessava. Ele dizia que o pessoal tinha muitas ideias formatadas do que dariam certo num filme, né? Então, se você não se encaixasse naquilo ali, tentasse fazer alguma coisa diferente, você não conseguia. Exatamente. E a linda Gena Rowlands tá aí, vivona, 92 anos. Pois é. E é uma daquelas mulheres que realmente é bonita mesmo ao envelhecer, né? Você vê filmes dela aí mais idosa e sempre muito bem. Bonita. De boa figura. E grande atriz também, né? Grande atriz. Excelente atriz. Além Glória, disso, claro. Glória, né? Ela tá muito bem. Muito bem no Glória. No Noite de Estreia. Ela tá naquele filme bem. do Woody Allen, né? A Outra. A Outra. É a Exatamente, outra, muito Gene bom. Hackman, eu acho. É. Bem estilo Ingmar Bergman, né? Uhum. Bergmaniano. Bergmaniano. Isso aí. Está de bom tamanho, né, senhores? Sim, senhor. Está de bom tamanho. Vamos fechar então. Vamos. Obrigado aí, Rafael, pela tua presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer enorme. Estou à espera de outros também. E poder falar de um filme tão bom, tão forte como esse, né, que é Uma Mulher Sob Influência, de 1974, do mestre aí, que eu ainda não vi todos os filmes dele, acho que devem faltar uns 2 ou 3 para eu fechar a filmografia dele, mas é um mestre, sem dúvida nenhuma, que é o John Cassavetes. Isso aí, eu vi metade, só para registrar, eu vi metade dos filmes agora com esses últimos, que eu vi o Shadows e vi o Husbands. Eu preciso rever também o Glória, é um filme que eu vi há muito tempo e eu preciso, não está muito na minha memória, mas eu preciso rever. Eu preciso rever também o Morte do Bookmaker Chinês, que eu vi faz um tempo. Filme muito bom, muito o Faces eu vi também já há um tempinho. Né? Lembrando que A Morte de um Bookmaker Chinês tem 2 versões, tem uma versão de 1h40, que é a melhor, e depois o Cassavetes, ele faz a versão do diretor. Eu fiquei sabendo que eu não sei se ele chegou a aceitar essa imposição, mas 2 anos depois eles lançaram de novo esse filme nos cinemas, tentaram lançar esse filme de novo, com uma versão mais curta de 100 minutos. É quase, mais ou menos meia hora a menos do que o filme tem. E também fracassou de novo. A primeira versão de 1h40 fracassou, a segunda também não deu certo. E enfim. Aqui no IMDb dá 2h15, tá? Desculpa, é isso mesmo, essa é a versão, 2h15, mas tem uma versão de 100 minutos, que foi editada, a versão que saiu em DVD no Brasil, pela Versátil, é a versão de 2h15. Mas você diz que a melhor versão é a maior.
Não, é essa, de 2 horas e 15. Ah, tá. Beleza. Essa daí. Tem até o nosso grande Timothy Carey. Falei mal dele aí exatamente. com o pessoal do podcast Cinema Aventura. Exatamente, o Timothy Carey tá nesse filme e, se eu não me engano, ele tá também no Assim Falou o Amor, que é um filme anterior do Cassavetes. E só uma última dica, agora que eu lembrei, nesse DVD da Versátil tem as 2 versões. Tem a versão de 100 minutos do Bookmaker chinês. Do Bookmaker, e tem a versão de 1 hora e 15. Desculpa, de 2 horas e 15. 2 horas e 15. Que é a versão maior. Então, minha recomendação é que veja a versão maior. Vou tentar ver, eu nem sei qual a versão que eu vi. Beleza, é isso aí, Alexandre, então. Valeu então, Fred, até a próxima. Valeu. Abraço, pessoal. Obrigado, valeu. Abraço. Am I right, Nick?